Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Nós estamos às 12 horas e 58 minutos pelos estúdios da Band Amazonas, pelos estúdios A, trazendo a edição desta terça-feira, dia 12 de julho de 2016. E agradecendo a Deus por mais esta brilhante oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui, levando todas as informações através da Band Amazonas para a capital e todo o interior do estado. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham diariamente este programa que foi criado há exatos 14 anos para lhe dar mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade e que você, amigo telespectador, possa interagir diretamente com a gente. Mande sua mensagem, seu WhatsApp, mande sua mensagem através das redes sociais, pelo Facebook do Programa Câmera 13. Ligue pra gente, afinal de contas, você também faz parte da história do nosso programa. Bom, hoje, dia 12, é claro, como sempre, na abertura do programa, a gente procura parabenizar todas as pessoas que estão rasgando mais uma folhinha, que está comemorando mais um ano de vida. E hoje, quem desfila por aqui é esta belezura, o Davi Maciel, que hoje está completando 8 meses aqui no bairro do Japim, aqui perto da Band Amazonas. Daqui a pouquinho, todos os baixinhos iguais a ele vão estar ali comemorando, brincando, enfim. Vão estar comendo bastante chocolate. Bom, pela cara do Davi aqui, é chocolate que ele está comendo, né? Afinal de contas, ele pode comemorar, até porque o filho do meu querido Vicente, que é um dos produtores do Câmera 13, aqui da Band Amazonas. E quem está também comemorando 70 anos de vida é minha querida amiga telespectadora Graça, que veio da nossa querida cidade de Belém, vizinho estado do Pará, que é sogra do companheiro Clóvis Lopes, que estão comemorando através de um farto almoço nesse momento ali no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Muito obrigado, então, dona Graça, seja muito bem-vinda à capital do estado do Amazonas. E é claro, que esse dia seja muito feliz no lado da família, no lado dos amigos, que a senhora possa comemorar em grande estilo e que Deus possa lhe abençoar juntamente com todos os aniversariantes da data de hoje. Enfim, a todos vocês, nossas 1001 parabenizações. Bom, olha, e hoje também o Câmera 13 quer assim homenagear uma pessoa super legal que acaba de vir ao mundo, que é a Ellen Camille. Aliás, a Ellen Camille é a mãe da Antonella Cristina, né? Que é filha da Ellen e do meu querido amigo Preto Brito, que nesse momento estão comemorando na Arena Brito, na Ilha Tupinabarana, nossa querida cidade de Parintins, a terra dos bois garantido e caprichoso. Então, a você, Antonelli, seja muito bem-vinda e que você possa ser feliz ao lado dos seus pais, tá certo? Um abraço a todos os nossos amigos parintinenses. 13 horas e 1 minuto na cidade de Manaus. Bem, semana passada nós estivemos aqui o doutor Gilberto de Paula. E é claro que hoje ele volta novamente aos estúdios, onde nós vamos daqui a pouquinho conversar com ele. Ele vai dar continuidade a um assunto que chama a atenção de toda a população do nosso querido estado do Amazonas. E ele vai detalhar melhor para a gente como é que funciona o tratamento, como é que vem a cura, como que você, amigo, pode procurar um especialista para se cuidar exatamente da fibromialgia. É isso mesmo, mas daqui a pouquinho ele já está aqui nos nossos estúdios e a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas agora a gente vai fazer um giro policial, até porque os repórteres Gerson Guerra e André Luiz estiveram acompanhando a prisão de um elemento que se passava por um policial, ou se passou por um policial militar no centro de Manaus, onde realizou um assalto. E é claro que depois de uma investigação, uma busca que a polícia fez, conseguiu capturar esse elemento e colocar atrás das grades. E a gente vai saber mais detalhes na matéria do companheiro Gerson Guerra. O telespectador deve estar lembrado de um assalto que aconteceu no centro da cidade contra um cartório, cujo elemento usava uma farda da Polícia Militar. Trata-se de Igor Fernando da Silva Ribeiro, de 24 anos. Ele agora caiu nas malhas da polícia. A gente vai conversar com o delegado titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que é o delegado Adriano Félix, que vai dar mais informações. Delegado, na realidade o Igor foi preso pela 2ª SICOM, foi para o 1º DIP e depois veio para cá, é isso? Perfeito. Na sexta-feira passada, logo após uma tentativa de roubo na TV Lá, a 2ª SICOM prendeu esse indivíduo de alta periculosidade, que já tinha realizado mais de 6 roubos, né, pela cidade. E realizado um roubo no final do mês de maio, num cartório, onde ele estava fardado, né, com a farda da Polícia Militar, modus operandi de um policial, parecendo realmente toda a situação de um policial militar.
E a partir daí, hoje nós descobrimos que esse indivíduo é o Igor, né, um indivíduo que já foi preso 4 vezes, 2 por roubo majorado, 1 por porte ilegal e a quarta vez agora por roubo majorado. E será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora você me falava ainda há pouco off aqui que ele já, no caso dessa loja de eletrodoméstico na Educandas, ele já tinha assaltado várias vezes. Perfeito, já foram 6 roubos, né? 5 procedimentos aqui na DRF e o 6º procedimento no primeiro DIP, onde foi flagranteado. Em todos ele confessa a participação, tendo em vista que a filmagem torna cristalino o rosto do suspeito, não tendo como negar esses roubos cometidos em vários bairros da cidade. Agora ele teve a participação de um outro elemento que é o Francisco Aldenir, é isso? Perfeito. No cartório, após a prisão do Igor, nós descobrimos que esse roubo foi planejado dentro do presídio por um indivíduo, inclusive foi preso pela DRF ano passado, logo após um roubo no Golf Resort, o Celani. E a partir daí o Celani solicitou que o Igor entrasse em contato com um indivíduo conhecido como Francisco, vulgo Peu, onde esse indivíduo forneceu essa farda da Polícia Militar, uma pistola .40, e a partir daí eles roubaram a quantia de R$ 2.900 do cartório no primeiro ofício. Ok, agora o que acontece a partir de agora? O Igor ele será encaminhado ainda hoje para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde responderá por mais um roubo majorado. Obrigado então, delegado Adriano Félix, titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Imagens de André Luiz, reportagem Gerson Guerra. Olha, bem da verdade que um desses elementos que acabam de ser apresentados nesse momento pela polícia, através das lentes do câmera 13, estava envolvido num assalto do resort ali na estrada AM010. E esse assalto aconteceu no período da Copa do Mundo, do ano de 2014. Inclusive, uma das vítimas foi o nosso repórter cinematográfico, o companheiro, o Diogo Moura Sampaio, né, que naquele momento estava fazendo um trabalho e foi vítima desses assaltantes, né? Então, graças a Deus que a polícia conseguiu capturar esses elementos que vão permanecer um bom tempo atrás das grades. Agora, quando se trata do Igor, né, esse rapaz aqui que está sujando a imagem da instituição polícia através da farda da Polícia Militar do nosso querido estado do Amazonas, é claro que há uma empresa que fornece esse fardamento para a instituição. É claro que eu não sei quais são os critérios usados por parte da Polícia Militar para esses elementos conseguirem, através dessa empresa, esse fardamento com a arma, né? Então tem que ter um rigor por parte da instituição polícia para fiscalizar mais e não deixar se do jeito que as coisas estão indo. Qualquer pessoa pode comprar uma farda dessa. Como esse elemento, o Igor, foi lá, adquiriu a farda e tentou sujar o nome da instituição. Mas graças a Deus esses elementos já foram capturados, e principalmente o Igor, e vão passar uma boa temporada atrás das grades para manter a paz na nossa querida capital do estado. Olha, mais comum do que as estatísticas apresentam a violência doméstica e familiar. É um fato explícito, muitas vezes encoberto e praticado dentro da própria casa. Que pena. O governo do estado do Amazonas, em parceria com o Ministério Público, firmaram uma parceria para combater a violência familiar. E a gente vai obter mais informações sobre essa parceria através da matéria do repórter Gerson Guerra. O lançamento do programa aconteceu no anexo 2 do Ministério Público no bairro Aleixo. O programa Recomeçar envolve o Fundo de Promoção Social, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, SEJUSC, em cooperação com o Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça. O Fundo de Promoção disponibiliza psicóloga, assistente social e pedagoga para garantir as ações e serviços desenvolvidos pelo Estado e Ministério Público. O programa tem o objetivo de identificar necessidades e oferecer subsídios técnico-científico para o tratamento, orientação e apoio psicossocial às vítimas de violência e familiares. O local conta com salas especiais e uma ludoteca, preparadas para receber e atender as vítimas no novo espaço. Essa é uma iniciativa inovadora entre os ministérios públicos de todo o país, encaminhando as vítimas de violência, ao recomeçar, pelos promotores de justiça de forma concomitante ao oferecimento das
denúncias junto ao judiciário. O promotor de justiça, ele ao oferecer essa denúncia contra esses criminosos, ele vai receber essas vítimas, imprimir um formulário padrão e aí com o mínimo de dados possíveis essas pessoas que sofreram esses crimes virão até o projeto para poderem receber de imediato um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social. É mais uma forma da união de órgãos, no caso o Ministério Público e o Fundo de Promoção Social, união de forças que permitiu que nós tivéssemos aqui essas 5 salas, cada uma delas com uma especialidade, e que possa aqui abrigar, acolher e dar a orientação adequada às vítimas e os seus familiares também. De parabéns o Ministério Público em parceria com o governo do estado do Amazonas, que foi uma brilhante ideia, louvável a ideia de se criar, esse lugar tão especial para essas vítimas da violência dentro de cada residência. Uma vez que isso tem que acabar de uma vez por todas e você, amigo, não pode ficar calado, você não pode fazer vista grossa, muito pelo contrário. É hora de denunciar. É hora de você colocar a boca no trombone, chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção da sociedade, enfim, chega de tanta violência. É hora de a gente olhar com muito carinho para essas crianças, para essas vítimas que merecem todo o respeito de cada uma das famílias do nosso querido estado do Amazonas. 13h10 na nossa querida cidade de Manaus. Olha, quem está na companhia do programa é o Ricardo Perna de Bonca, ali no meu querido Núcleo 24, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Falou, Ricardo, um grande abraço para você, meu querido. Com saudade de você, hein, bicho? Vamos reunir aquela rapaziada para a gente fazer aquela festa, pagode, aquele peixe assado todos os domingos lá no campo do Núcleo 4, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Bom, grande abraço também para o delegado Eduardo Paixão, do 25º DIP, que sempre tem colaborado com as matérias policiais, atendendo de imediato os pedidos do repórter Gerson Guerra, aqui do Câmera 13. Bom, WM Refeições, do companheiro William. Se você está à procura de uma comida caseira com sabor sem igual, que tal ligar para o telefone 99239-4379. Mais uma vez, 99239-4379. Faça como a Band Amazonas. Ligou para o William e o William alimenta de uma forma sem igual todos os nossos queridos amigos funcionários aqui da Band Amazonas. 13h11, é hora da gente tomar aquela água, faturar um pouco, mas não saia daí não. Daqui a pouquinho tem o Dr. Gilberto de Paula, que a gente vai continuar aquele papo super legal que você pediu através das redes sociais. Não saia daí. Muito bem, nós somos às 13h13 na capital do estado e você seja muito bem-vindo nesse segundo bloco do programa Câmera 3, o programa da nossa agenda aqui pelos estúdios A da Band Amazonas, para a capital do estado, todos os municípios que compõem a região metropolitana e mais de 32 cidades do interior do estado. Já aqui ao meu lado está o Dr. Gilberto de Paula, que é nutrólogo, e é claro que semana passada nós estivemos aqui e ele esteve explicando para todos os nossos amigos desse querido estado do Amazonas, que por sinal é muito bonito, Dr. Gilberto, a questão da fibromialgia. Bom, claro que muita gente acompanhou, muita gente pediu para que o senhor voltasse através das redes sociais e a gente vai dar sequência nessa questão dessa doença, que são 18 pontos. Mas, para ser detectada, essa pessoa precisa fazer uma bateria de exames para cada ponto desse ser localizado, não é isso? Mas, primeiramente, para quem não acompanhou essa entrevista na semana passada, eu gostaria que o amigo voltasse a repetir para os amigos de casa o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome dolorosa, ela é uma doença dolorosa que acomete mais mulheres, né? E ela resulta de uma inflamação dos nervos. Então, essa doença, na verdade, muitas vezes ela deixa de ser diagnosticada, ela acomete principalmente mulheres, uma relação de 9:1, e é um problema de saúde hoje que atinge um número considerável de pessoas na população, principalmente do sexo feminino. E o que acontece? Os exames convencionais, tipo tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, eles não conseguem detectar essa doença. Então, na verdade, ela, para ser detectada, precisa que o médico que assiste o paciente, ele conheça a síndrome, que ele conheça a doença,
e que ele examine o paciente fisicamente. Então, o diagnóstico dela é feito com o exame físico e com a história clínica. Então, é como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar assim, fazer uma analogia. Falasse um pouco desses pontos sensíveis, por exemplo, assim, para ser detectada a doença. Esses pontos sensíveis, eles são em torno de 18 pontos na região anterior do corpo ou na região posterior. O senhor pode ir na tela, vamos na tela. O senhor pode acompanhar na região anterior ou posterior do corpo. Isso. Em que você, ao examinar o paciente, o médico comprime nessas regiões e há uma percepção, tanto do paciente como do médico, que existe um aumento da sensibilidade ao toque. Né? Quando você toca, a pessoa ela tem uma sensibilidade exagerada. Né? E que sintomas são esses? Vem cá, Marquinhos. O Marquinho, por exemplo? Marquinho aqui. Vamos mostrar o Marquinho, que faz parte do nosso modelo. Modelo, né? Então, você, ao examinar o paciente, quando você toca nessa região, que o Marquinho aqui não está sentindo dor nenhuma. Tá? Mas quando você toca numa pessoa que tem fibromialgia nessa localização, ou em um outro ponto que ela possua no corpo, o paciente na hora ele sente a sensibilidade dele aumentada, entendeu? A pessoa tem uma sensibilidade à dor, aumentada a dor. O cérebro da pessoa que tem a fibromialgia percebe a dor de uma forma muito mais intensa que das outras pessoas que não têm. Agora, doutor Gilberto, essa é a grande diferença. Muita gente ligou para a gente, a nossa produção, e essas pessoas querem saber se o reumatismo está ligado também à fibromialgia. O que acontece é que, por exemplo, às vezes a síndrome ela pode ser uma síndrome pura em si mesma, ou seja, a pessoa tem só a síndrome da fibromialgia, e outras vezes essa pessoa ela está com outros problemas associados. Então, uma pessoa que tem fibromialgia ela pode ter um reumatismo também, uma artrite, uma artrose, ela pode ter problemas da tireoide, ela pode ter problemas inflamatórios do intestino, problemas inflamatórios da bexiga. É uma síndrome, né? Então, o que leva a pessoa ao médico é a dor, mas não necessariamente o paciente que tem fibromialgia ele vai ter só dor. Esse é o ponto importante. Então, uma das características é que essa dor ela não acontece só num lugar. Esse é o ponto. Por exemplo, no reumatismo, você vai ter uma dor na articulação, na junta. Na fibromialgia, a dor se distribui. E o que tem de mais assim, assustador nisso daí é que a dor ela muda de um local para o outro. Então, um dia a pessoa está com dor na nuca, no outro dia ela está no ombro, no outro dia ela está na costa, na articulação, na coluna. Então, ela vai no médico e o médico diz assim, poxa, mas um dia a senhora estava com essa dor nesse lado, no outro dia já está com outro dia com dor. Então, o médico que não conhece a síndrome, ele pode não valorizar essa informação e até mesmo achar que a pessoa está fingindo, né? O que torna isso um problema, às vezes, até trabalhista, né? Então, tem pessoas que têm tanta dor que elas, às vezes, precisam ser afastadas do trabalho. E, às vezes, elas têm dificuldade de serem afastadas do trabalho porque o médico não conhece a síndrome e não dá o diagnóstico e acaba não reconhecendo aquilo como um problema de saúde. Acho que é um fingimento. Doutor, o senhor pode voltar ao seu lugar, nós somos às 13h18. Agora, eu queria que o senhor falasse, chegaram algumas perguntas dos nossos telespectadores, com relação a essas dores e essas mudanças de temperaturas, por exemplo. Eu queria que o senhor explicasse detalhadamente para a gente esse lado técnico, quais são as doenças que elevam e que levam às temperaturas e que baixam também. Um dos exames que se usa para fazer diagnóstico da fibromialgia é um exame chamado termografia. Termo vem de temperatura e grafia de desenho. Então, utiliza-se um aparelho em que a gente mede a temperatura do corpo como um todo, tá? E em partes específicas. Então, quando uma pessoa tem a fibromialgia, normalmente há uma distribuição do calor no corpo dela anômalo, né? O calor no corpo da pessoa que tem fibromialgia, ele não se distribui de uma maneira igual de uma pessoa que está saudável. Então, você percebe que existem diferenças de temperatura no corpo das pessoas que têm fibromialgia e isso ajuda o médico a raciocinar em cima dessa questão, né? Então, se tem regiões muito frias numa determinada local que não deveria, né? Ou se tem regiões muito quentes num determinado local, você acaba individualizando o paciente que tem a fibromialgia. Bom, a gente vai para o breve intervalo comercial, mas seria bom que você permanecesse aí na frente do seu televisor, até porque daqui a pouquinho, o doutor Gilberto, nós temos imagens de um aparelho que foi
produzida na clínica dele, desse aparelho que detecta determinados pontos do corpo com relação à fibromialgia. Então aguenta só um pouquinho aí, nós somos às 13 horas e 20 minutos, doutor Gilberto. Vamos faturar rapidão e já a gente retorna. E você está acompanhando uma entrevista em nossos estúdios com o doutor Gilberto de Paula, que é nutrólogo, e o assunto de hoje é sobre a fibromialgia. É difícil de falar, mas é muito fácil de entender, né? E é claro que antes de a gente ir para o intervalo, a gente falou sobre uma máquina que ele dispõe do consultório dele, onde fizemos algumas imagens, que na realidade é o termógrafo, é isso? Termógrafo. Isso. Então eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o objetivo desse aparelho para detectar esses pontos em cada pessoa, para saber de onde vem essa doença e qual é a causa dela. Uhum. Bem, a causa da fibromialgia, ela hoje é motivo de muita discussão, não se tem ainda uma causa estabelecida, né? Acredita-se que, na verdade, existam múltiplas causas e que, somadas, elas resultem na doença. O uso do termógrafo ele é baseado no princípio de que, quando você tem uma inflamação no corpo, essa inflamação ela vai aumentar a temperatura na pele da pessoa, né? Ou ela pode diminuir, dependendo da doença. Por exemplo, no caso aí, você usa um aparelho, em que esse aparelho ele consegue perceber diferença de temperatura no corpo da pessoa. Então, se uma pessoa tem uma diferença de temperatura no corpo dela, no caso dessa paciente, ela tem uma diferença de temperatura na mama, né? E essa diferença de temperatura nas mamas falam em favor de que ela tem um desequilíbrio hormonal. Então, quando a gente está estudando o corpo de um paciente que tem dor... Na realidade, isso é um scanner, né? É um scan térmico. Então, quando você tem um paciente com dor, você tem que definir se aquela dor ela está vindo de um processo frio ou de um processo quente. Então, por exemplo, uma dor do nervo, ela é uma dor que vai fazer com que o membro fique frio. Uma dor de um reumatismo, ele vai fazer com que o membro fique quente, ou a região que está inflamada fique quente. Se você tem, por exemplo, uma rinite alérgica, o teu nariz ele tende a aumentar a temperatura. Mas se você tem uma rinite que é causada por um problema não alérgico, a temperatura do nariz vai ficar baixa, que nem o dessa senhora que está aparecendo aí no exame. Doutor Gilberto, a questão, por exemplo, da rinite depende muito também do ambiente que você esteja, né? Sim, claro, sem dúvida. Por exemplo, nesse momento aqui dos estúdios, sim. Como é que nós estamos aqui? Vocês estão bem. Da última vez que eu vim aqui, faz muito tempo, antes dessa minha penúltima vinda aqui, vocês tinham bastante carpetes, vocês removeram os carpetes, né? O ar era mais úmido, o ar está mais seco, né? Então eu achei que vocês avançaram nesse aspecto aqui. Que legal, né? E quais são as orientações médicas que o senhor pode passar para o telespectador para ele se prevenir com relação à doença? Com relação à fibromialgia, né? Com relação à fibromialgia, uma das coisas que a pessoa tem que fazer, e assim é extremamente importante, é ela procurar se manter ativa, tá? A pessoa que se mantém ativa, ela tende a diminuir a dor. Então, as pessoas que transpiram, fazem exercício, quem tem dor com fibromialgia, se conseguir fazer exercício aeróbico, com certeza vai melhorar. A transpiração melhora a fibromialgia. Algumas pessoas se beneficiam com dietas de exclusão, evitando leite, evitando trigo, né? Algumas pessoas que têm fibromialgia, elas são sensíveis a odores fortes. Então, elas devem evitar de usar perfume ou pedir para os seus familiares não usarem perfumes perto dela, porque às vezes elas são sensíveis a perfumes. Elas devem procurar médicos que podem ajudá-los. Quais são os médicos que podem ajudar na fibromialgia? Os médicos que podem ajudar na fibromialgia são ortopedistas, são fisiatras e reumatologistas. Essas são as 3 especialidades que podem ajudar. Em alguns casos, os endocrinologistas às vezes podem ajudar também, dependendo de cada caso. E no caso, a minha especialidade, que é nutrologia, a gente tem umas estratégias nutricionais que podem ajudar a tratar esse problema. Doutor Gilberto, na realidade, o paciente vai ter que passar por uma série de médicos profissionais para poder chegar no ponto certo, procurar um especialista para resolver esse problema. Não é isso? Esse problema de saúde ele é multidisciplinar.
né? Porque você vê, por exemplo, tem pessoas que a dor predomina é dor de cabeça, tem outros que a dor predomina nas costas, tem outros que predominam no aparelho digestivo, né? Tem pessoas que evoluem com quadros depressivos, mas não todos, né? Então, às vezes, você precisa investigar a função urinária. É uma síndrome bem complexa, né? Preocupante. Preocupante, precisa de ajuda e entendimento da sociedade médica e da classe de saúde, de entender essas pessoas, porque principalmente as classes laborais são as classes que mais sofrem com essa doença. Doutor Gilberto, nós somos às 13 horas e 28 minutos. Agora a gente vai para os mitos e verdades. Por exemplo, a depressão está associada à fibromialgia? O que acontece muitas vezes é que você imagina assim, uma pessoa que fica meses com dor e meses sem dormir. Essa pessoa vai ficar destruída, né? Então, o que acontece é que às vezes a pessoa ela tem a depressão porque ela tem a dor. Não é a depressão que causa a dor. Esse é um equívoco frequente. Ainda que, às vezes, em alguns pacientes com fibromialgia, você usar um antidepressivo possa ajudar o paciente, sim. E isso acontece até com uma relativa frequência. Muitas vezes pode se tornar até psicológico. Existe mesmo aquela questão da dor? Por isso é que é interessante a gente sempre não apenas ouvir o histórico do paciente, mas examinar. Porque a principal característica da fibromialgia é aumento da sensibilidade à dor. Aquilo que uma pessoa que não tem a fibromialgia tolera, uma compressão numa articulação, no músculo, num tendão, a maioria das pessoas conseguem tolerar aquela compressão. Essa compressão num paciente com fibromialgia ela é intolerável, né? Então, esse é um ponto importante. A pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma percepção da dor 10 vezes maior do que uma outra pessoa. É um problema do cérebro isso daí, dos nervos. Por exemplo, o diagnóstico tardio, isso facilita com que a doença venha se proliferar mais tarde? O que acontece é que quando você faz um diagnóstico tardio, você deixa uma pessoa sofrendo durante muito tempo, às vezes anos, sem ter uma assistência adequada, sem ter um tratamento adequado. Então a pessoa vai sofrer, vai se incapacitar. A maioria das pessoas vão evoluindo para uma situação de incapacidade e que essa incapacidade ela não é registrada por nenhum diagnóstico de imagem, entende? Então essa pessoa evolui por uma incapacitação e ela fica desassistida, não consegue trabalhar. A fibromialgia, por exemplo, pode levar à morte? Não, a fibromialgia ela não leva à morte, tá? Mas o paciente sofre bastante com isso. O paciente sofre muito. Esse é o grande problema. Quando você tem uma doença que leva à morte, a gente, na medicina, tende a dar uma atenção maior para aquilo, né? Mas a depressão, por exemplo, doutor, está associada também a isso. Sim, mas aí a morte que você fala, por exemplo, por suicídio, enfim, essa coisa toda, né? A pessoa entrar num estado de desespero. Devido à depressão, né? Também, né? Sim, na maioria das vezes. Sim. Agora, uma depressão realmente clínica, muito violenta, ela pode corroborar para uma morte precoce, com certeza. Você perde o sentido de viver, né? Não quer mais viver. Doutor Gilberto, mais uma pergunta ali. Por exemplo, a fibromialgia é uma forma de artrite? Não, ela não é uma forma de artrite. A artrite ela é definida como uma inflamação das articulações. Na fibromialgia, você tem uma inflamação dos nervos, em especial os nervos no local em que eles se ligam com o músculo. Então essa que é a grande diferença. Daí o nome dela, fibromialgia, porque é uma dor da parte fibrosa do músculo. E a alimentação, até que ponto ajuda esse paciente? Bem, uma das coisas que a gente recomenda os pacientes evitarem, por exemplo, quem tem fibromialgia, é evitar alimentos excessivamente condimentados, evitar alimentos industrializados, evitar trigo. É muito frequente a gente ver pacientes com fibromialgia terem problema com trigo, com glúten e terem problemas com leite. Na minha experiência, e a gente tem vários relatos, é muito frequente. Evitar de usar café, porque o que acontece na fibromialgia, muitas pessoas têm problema com sono, elas têm insônia. Então, a pessoa não percebe, mas às vezes o café que ela toma de manhã pode afetar o sono dela à noite. Porque tem muita cafeína também. Porque elas têm sensibilidade. Então, elas têm muita sensibilidade. Esses pacientes, às vezes, eles têm reação a medicamentos. Os medicamentos não entram bem neles. O que um anti-inflamatório que faz bem para uma outra pessoa, no paciente de fibromialgia, pode dar um efeito. Doutor Gilberto, nós estamos chegando ao final do programa. E eu queria que o senhor recomendasse aos nossos telespectadores qual é o especialista
que cada uma dessas pessoas devem procurar? É aqueles que eu já te listei, né? O ortopedista, para saber se a pessoa tem alguma lesão, que às vezes a pessoa pensa que é fibromialgia, mas ela pode ter uma lesão na articulação. Ela deve procurar um reumatologista para saber se ela não tem um reumatismo. Porque o mais importante de tudo é a pessoa ter um diagnóstico. A partir do momento que ela tem um diagnóstico, o especialista que está assistindo ela vai encaminhá-la para aquele profissional de direito, para aquela pessoa que pode utilizar, pode ajudá-la. Doutor Gilberto, mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui na produção do nosso programa, o Câmara 13. O contato do doutor Gilberto está aqui no seu monitor. Nós somos às 13 horas e 33 minutos. A receita da vovó a gente vai colocar no Facebook do programa, onde você pode acompanhar, tá certo? Doutor Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. E as portas aqui do Câmara 13 da Band vão estar sempre abertas para o senhor e para todos os profissionais da área da saúde. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus, nosso Pai, assim o permitir. Tenham todos uma boa tarde.